Como dar feedback positivo? Feedback positivo é o feedback de reforçar o acerto, ou seja, o famoso elogio. É muito simples, eu recomendo que isso seja feito o máximo possível em público, na frente dos outros da equipe, com a voz mais alta do que o normal, festejando aquilo ali. Se você sabe como que a pessoa atingiu aquele resultado, você recapitula o que ela fez. Se você, por algum motivo, você é um líder e você não sabe como é que ela atingiu o resultado, você pergunta para ela: como é que você fez isso? Explica aí o passo a passo. Como é que tu fez? Aí ela explica, aí você elogia o resultado e explica e fala para ela o seguinte, assim, ó, que ela continue fazendo aquilo ali daquele jeito ali, tá? E aí, nesse momento, quando ela estiver visivelmente se sentindo bem, feliz, e todos na volta se sentindo bem, nesse momento da conquista, você aperta a mão dela. Então, somente aperto de mão naquela pessoa que está 100% feliz, 100% alegre, se sentindo bem. É naquele momento que você pode tocar nela. Tá? Esse é o único momento que você pode tocar uma pessoa. Simples assim. Se você ou a pessoa que tu tá orientando através desse vídeo aqui, porque tem duas opções, né? Você tá assistindo esse vídeo porque você quer orientar alguém a mudar ou é você que tá querendo mudar. De qualquer forma, se você ou essa pessoa tiverem dificuldade para elogiar, o que é uma coisa muito comum no brasileiro, tem muito brasileiro que não sabe elogiar. Não sabe elogiar o filho, não sabe elogiar a mulher, não sabe elogiar os pais, não sabe elogiar nem as pessoas da família, muito menos no trabalho, não sabe elogiar. E muito disso vem porque quando você era criança você não foi elogiado. Não foi reforçado você o positivo, aquilo que você sabia fazer bem. O teu talento. O teu pai não pegou assim o teu talento e falou assim: nossa, olha isso daqui, ó. Olha que bonito isso daqui. E aí, nós criamos uma sociedade aqui no Brasil de pessoas que não sabem se elogiar. E quando elogia parece uma coisa muito falsa, porque... ai, por que tá elogiando? Que coisa mais esquisita isso, sabe? Então, eu recomendo que você comece a praticar. Tudo tem o seu tempo, tá? O que você pode fazer? E pode orientar também a pessoa a fazer. Pegar uma folha, pegar um caderno e escrever um artista, uma pessoa que ela gosta muito. Um jogador de futebol, um músico, qualquer pessoa assim, tá? Que ela gosta muito. E aí ela tem que colocar 10 elogios ali pra pessoa. Então veja, ninguém vai ver essa folha. Esse artista famoso não vai saber que foi elogiado. E você, que está fazendo o teste, não vai mostrar isso para ninguém. É muito interessante a dificuldade que as pessoas têm para fazer isso. Às vezes eu coloco isso para os meus alunos e demora. Aí eu não consegui colocar 10 lá. Passou de 3, não consegui. Isso é normal, tá? Porque nós não fomos treinados a falar o positivo para as pessoas. A reforçar coisa boa nelas. A olhar para elas e ver a beleza, ver o que elas fazem certo. Tá? Então agora, na vida adulta, você tem que correr atrás do tempo. Você tem que fazer isso daí para você treinar. Aí depois que você fez isso com uma pessoa desconhecida, você pode fazer com você. Coloca lá teu nome e coloca 10 elogios para você. Depois você pode pegar isso e fazer com alguém da tua família. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Ai, o que é que a minha mulher vai achar se eu chegar em casa elogiando ela? Meu Deus. Então a pessoa tem vergonha de elogiar os outros. Então o que você faz? Coloca na folha também a tua mulher ali e elogia ela. Sem ela saber. Depois que tu fez isso, aí você pode encarar alguém pessoalmente e elogiar a pessoa. É triste isso, né?
Um adulto chegar aos 40 anos de idade e não conseguir elogiar uma pessoa. Que horror isso. O que nós fizemos, né? Nesse país, nessa vida, nessa humanidade. É só o negativo. Gritar com o outro ninguém se importa, né? Agora quando você chega ali pra exaltar uma qualidade, aí a pessoa fica travada pra fazer isso. E depois que você tiver assim mais confiante, aí você pode começar a fazer isso no trabalho. Com o teu superior, com a pessoa que tá igual, né? Na hierarquia com você, da tua equipe, do teu time. Uma pessoa que tá abaixo também, você pode... Tudo forma de falar, né? É porque eu tô falando da pirâmide da empresa, de como que ela funciona, como ela é organizada. Então, exatamente, você coloca isso ali no papel e começa a praticar. Depois você pode fazer pessoalmente. Vamos recapitular então? Feedback positivo é: chegou ali na pessoa, pega ela de surpresa, pega ela fazendo a coisa certa. Que tal você começar a se tornar uma pessoa que captura o outro, né? Flagra o outro fazendo a coisa certa, em vez de pegar a pessoa fazendo o erro. Tem aqueles supervisores que ficam o tempo todo buscando o erro, né? Eu quero ver o erro da equipe, onde é que tá o erro, quem é que tá errando, quem é que tá fora do lugar, quem é que tá... Aí fica complicado. Por quê? Porque mais erro vai acontecer dentro. Por quê? Porque aquele que procura acha. Aquele que procura acha, aquele que procura aumenta. Então que tal você procurar a coisa certa? Vamos procurar o certo. Onde é que tá o certo? Ah, o certo é esse daqui, ó. Se tu sabe o que a pessoa fez, tu fala o que a pessoa fez. Se você não sabe, porque às vezes você não sabe todo o processo, né? Então você pergunta para ela, o que você fez para alcançar isso aqui? Ela vai explicar. E aí ali vem o elogio, que deve ser sincero. Depois você pode também ter 1 minuto de atenção com a pessoa, conversar um pouco com ela. Elogiar alguma conquista do filho da pessoa, que ela te contou que aconteceu alguma coisa, foi num campeonato. E aí você elogia o filho ali e fala alguma coisa do teu filho também. Ah, aconteceu isso aqui, é muito legal nós incentivarmos as crianças a fazer isso. Aí você já se conectou com a pessoa, se conectou emocionalmente com a pessoa, aí você pode apertar a mão dela. Agora, o feedback de desenvolvimento. O famoso feedback negativo. Alguns conhecem como puxão de orelha. Como que eu faço para falar que a pessoa cometeu um erro? Muito simples. Se eu falei para você que você não pode fazer um ataque pessoal, então o que você vai atacar? Presta bem atenção. Nem o teu nome você não escolheu. Alguém deu o nome para você. No meu caso, eu sou o Bruno. E quem deu esse nome para mim foi minha mãe. Não fui eu. Nem o nome não é teu. Então, concorda comigo que hoje você pensa de um jeito, amanhã tu pode pensar de outro? Concorda comigo que você hoje pode se sentir de um jeito e amanhã se sentir de outro? Concorda comigo que hoje você pode reagir às coisas que acontecem com você de um jeito e amanhã você pode reagir de outro jeito? Concorda comigo que hoje você se comporta de um jeito e amanhã pode ser que você se comporte de outro jeito? E também tem algumas pessoas que podem até mudar de nome. Você pode ir lá registrar outro nome para você. É possível fazer isso. Em alguns casos. Então, percebe, olha só. Pensamento, sentimento, emoção, reação, comportamento. Tudo isso aqui que eu falei, ó. Tudo isso pode ser mudado. Entendeu? São coisas que pertencem ao ser humano. Isso daqui, ó, é o que você tem que atacar. Por quê? Porque isso aqui não é a pessoa. Assim como você não é o teu nome, você não é isso aqui. Por quê? Eu não posso ser uma coisa que eu posso mudar.
Tu não é uma coisa que tu pode mudar. E aí, se você for parar pra pensar assim, ó, tu pode ver que todo erro, todo fracasso de uma pessoa vem de um jeito de pensar, de um jeito de se sentir, de um jeito que ela reagiu a uma coisa, de um jeito que ela se comportou, de um hábito dela. Tudo com coisa que ela pode alterar. Então, qual é que é o erro teu do feedback? Atacar a pessoa. Por exemplo, seu burro. Isso é um ataque à pessoa. Seu idiota. Isso é direto, tá? Agora, mostra pra pessoa o que ela pensa de errado. A reação dela é errada. O comportamento dela é errado. Mostra pra ela uma coisa que ela tem, que não é ela, que é aquilo ali que tá causando erro. Aí você tá ajudando ela. Você despertou ela. Talvez ela nem sabia que ela tinha esse comportamento, essa coisa, esse hábito, esse jeito explosivo dela, ou uma falta de conhecimento. Da onde que vem o erro? O erro é um problema mental. O que é um problema mental? Falta de um conhecimento. Ela não prestou atenção numa coisa que você explicou. Isso é um erro mental. A cabeça ali que tá com... ali que motivou o erro, tá? Olha como é simples o que eu tô falando, né? Mas isso muda tudo. O que mais? A emoção. Tu sabia que tu não é a tua emoção? Como é que tu vai ser a tua emoção? Tu tem uma emoção. Tu não é uma emoção. Então veja assim, ó. Digamos que você tá assistindo um filme. Uma hora você fica emocionado, uma hora tu fica irritado. Tem um personagem que você odeia. Tu tá assistindo uma série. No primeiro episódio tu odeia ele, mas no quinto episódio tu já tá amando aquele personagem. Ele virou o bonzinho na série. Olha como você vai fluindo as tuas emoções. Você vai reagindo diferente. Olha, então isso daqui não é a pessoa, isso aqui é uma coisa que pertence a ela. Aqui tem um sentimento, uma crença, tem um medo. Sabia? Ela pode errar porque ela tem um medo. Ela pode errar porque ela tem uma crença limitante. Aí você vai ter que estudar para saber o que é isso. Tem que consumir mais meu conteúdo, estudar mais comigo para você descobrir o que é. Ela tem um paradigma que bloqueia ela. Ela tem um trauma. Ela tem alguma coisa que não... O jeito como ela reage à pressão... Ela não tem resiliência, não tem inteligência emocional, não tem... Ela não sabe lidar com aquilo ali. Aí ela reagiu de um jeito que fez ela cometer um erro. E o comportamento? Comportamento é hábito. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de caminhar. Eu caminho todos os dias. Eu gosto muito de caminhar. Eu gosto muito de ler. Eu leio todos os dias. Eu não sou a leitura, eu não sou a caminhada. Eu tenho o hábito de caminhar, eu tenho o hábito de estudar. Um dia eu posso parar com isso. Então eu parei de caminhar, parei de ler. Ó, eu continuo sendo eu, mas agora eu não tenho aquilo dali. Então o que você pode fazer? Você poderia atacar a minha caminhada. Você poderia atacar eu ler livro. E você poderia falar o seguinte: Bruno, será que não seria melhor você andar de bicicleta em vez de caminhar? Será que não seria melhor você estudar em videoaulas em vez de você ler livros? Isso seria uma pergunta, né? Que começa a questionar o que a pessoa tem. E aí nós já começamos o feedback de desenvolvimento, que pode começar de diversas maneiras. Dentre elas, perguntas que façam com que a pessoa observe o que ela pensa, sente e faz que está causando problema. Para ela questionar o que ela está pensando, sentindo e fazendo. Então, eu sempre uso a palavra fulano. Eu posso usar aqui a palavra Bruno também. Bruno, será que não é interessante assim, ó? Por exemplo, olha aqui, você fez assim, ó. Essa outra maneira que você já procurou fazer desse outro jeito aqui?
É assim, aqui tu pegou, ó, e tu jogou o comportamento, por exemplo. Tu falou do comportamento. Aí ela para e pensa. Aí já começou. Fez ela pensar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em piloto automático, elas estão dormindo. É aquela velha história. Você, por acaso, tu já não pensou assim, ó, ai, parece que essas pessoas não pensam. Não é necessariamente que os funcionários não pensam, mas é que eles estão dormindo realmente, porque é uma hipnose. Quando você trabalha num trabalho rotineiro, você dorme, você fica no piloto automático. Então, naquele piloto automático ali, é o momento de você mostrar para a pessoa, acorda ela do piloto automático, porque o piloto automático é que tá a programação do erro. Olha só, quando você tá em piloto automático, você não tá consciente do que tu tá pensando, sentindo e fazendo. Quando você tá no trânsito, tu tá pensando em alguma coisa, aí tu dorme, tu só fica ali no piloto automático dirigindo, tu tá pensando em outra coisa. Entendeu? Aqui no trabalho é a mesma coisa. Você vai dormir para algumas coisas e acordar para as outras. O feedback de desenvolvimento é ajudar a pessoa a acordar para algo que ela está dormindo. Ela tem que observar aquilo ali, ó. Não é assim. E você pode começar com uma pergunta, porque a pergunta faz a pessoa pensar. Isso é uma coisa boa. Ok. Para uma pessoa com menos de 30 anos de idade, uma pessoa que tem menos experiência, é interessante você sempre ter um passo a passo para trabalhar. E aí você orientar ela do passo a passo certo do trabalho, do processo que ela tem que fazer. Já uma pessoa mais madura, é interessante colocar mais autonomia para a pessoa trabalhar do jeito que ela quer. A maneira que ela quer fazer a coisa. Então, tudo isso vai fazer pergunta para a pessoa. Então, fulano, Bruno, você se lembra daquele treinamento que você fez aqui logo no primeiro dia? O que você aprendeu lá na primeira aula? Vamos fazer aqui junto. Eu vou fazer junto aqui com você aqui o processo, ó. Vamos tudo de novo aqui. Porque tá dando erro. Uma outra boa pergunta também é: isso aqui tá certo ou tá errado? Isso aqui que tu tá fazendo. Olha o resultado que deu aqui, ó. Esse resultado aqui, ele tá certo ou tá errado? Se ele tá certo, por quê? Se ele tá errado, por quê? O que tá faltando? Tá faltando alguma coisa aqui? É assim, são perguntas bem simples, a pessoa tá pensando. Sempre, né, fazer pergunta com tom de voz, que não é uma pergunta provocativa, não é uma pergunta irritada. É a pergunta com esse tom de voz que eu tô usando aqui agora, ó. É esse tom de voz aqui com a pessoa. É bem assim, é só questionamento. Aí a pessoa fica pensando, poxa, não é assim então. Eu vou ter que voltar a estudar, porque não é aqui. Eu vou ter que ver o treinamento de novo que eu... É assim, a pessoa fica... Você colocou a pessoa numa conversa, aí ela acorda. Aí ela acordou. Legal. Mostrou o erro ou pediu para ela te mostrar o erro. Aí você ajuda ela a ver qual é o ponto que ela errou. Refaz o trabalho ali, ó, e vê qual é que foi o ponto. Aí tu explica para ela o que ela tem que fazer de diferente. Ou, se ela já passou pelo treinamento, tu pede para ela te explicar. Por exemplo, fulano, se eu tivesse começando a trabalhar hoje e eu tivesse cometido esse erro aqui que você cometeu, como é que eu saio disso? Como é que eu conserto? Vamos fazer que me ensina. Você pede para a pessoa te ensinar. Isso aqui é bem interessante um líder fazer, ó. Como é que é isso aqui? Basicamente é isso. Aí depois a pessoa vai pedir desculpa, a pessoa vai ficar de algum jeito assim. Aí o que tu faz, ó? Agora que vem o ponto.
Agora que vem o ponto mais importante de todos. Depois que você aplicou esse feedback fazendo um ataque, como é que tu faz um ataque? É um ataque naquilo que a pessoa pode mudar. Pensamento, sentimento, emoção, reação, comportamento. Através de perguntas. As perguntas atacam e faz a pessoa acordar. E então, que vem o ponto mais importante de todos. Olha, lembra sempre, esse erro aqui aconteceu hoje. Mas você se lembra do que aconteceu semana passada? Na quarta-feira? Como que você trabalhou? Naquele dia lá você bateu a meta. Aí você pode usar uma analogia. É bem interessante. Por exemplo, quando você corta a grama volta a crescer. Tu corta a grama, ela cresce de novo. Se tu corta a grama, ela cresce de novo. Por quê? Porque tudo foi feito para dar certo. Lembra que o sucesso é uma coisa natural. O fracasso é uma coisa de hoje. Hoje aconteceu isso, mas amanhã é outro dia. E semana passada tu fez aquele acerto lá. Aí tu relembra a pessoa do acerto e coloca na cabeça dela. Pode ser usando uma analogia, pode ser alguma coisa assim. Tu coloca na cabeça dela que o sucesso, o acerto é o normal e o erro é um descuido que ela teve. Por quê? Porque quando você fica demais em cima da cabeça da pessoa falando do erro, ela começa a achar que o normal é errar e o fracasso e o sucesso é uma coisa que acontece de vez em quando. O que não faz o menor sentido, né? Porque senão uma empresa estaria perdendo para uma grama, que não faz o menor sentido. Você já viu uma grama dando errado? Você já viu o mato parar de crescer? O mato não para de crescer. Na natureza tudo dá certo. Você planta a árvore cresce, as coisas dão certo. Isso é o normal, isso é o natural. Dá certo. Aí você reforça com o sucesso que ela teve e nesse momento aí você pode apertar a mão dela. Aí você coloca uma ancoragem. Olha, eu não sei a situação atual do lugar aonde você se encontra hoje. Pode ser que o pessoal aí fez muita coisa errada na hora que estava liderando pessoas, tá? Isso daqui que eu te passei é a solução. Só que é uma solução, assim, já dá resultado hoje, agora, essa semana. Esse mês já dá resultado. Só que o resultado maior você vai ver a longo prazo. Porque você vai ter que limpar toda aquela coisa que fez de errado antes. O ser humano ele precisa ter um tempo para mudar o cérebro. Tem que dar um tempo para as pessoas. As pessoas vão ver um novo jeito de fazer a liderança. Leva um tempo para se acostumar. É uma nova cultura dentro da empresa. É um novo movimento, uma nova mentalidade, um novo jeito de trabalhar. Leva um pouco de tempo ali, tá? Mas você, como líder, como profissional do RH, como diretor, como empresário que está me ouvindo aqui, ó, você pode mudar agora, nesse momento. Já começar a fazer isso aqui agora que eu falei para você. Talvez antes de ver isso daqui você nem sabia que você era assim com as pessoas. Agora tu tá vendo, né? Uma coisa só pode dominar você quando tu não vê ela. Agora quando tu tá vendo, aí você consegue contornar ela. E aí eu prometi pra você que eu também ia dizer como é que faz pra você conseguir mudar o outro em uma semana. Que é aplicar o feedback de forma correta que muda o outro em uma semana. Como é que tu muda uma pessoa em uma semana? Muito simples a coisa. Depois do aperto de mão, você fala o seguinte, tá? Agora o que você vai fazer? Vamos juntos? Ou se não é a tua atribuição, você vai pedir para outra pessoa ajudar ela. A fazer o quê? A criar um plano de ação. Que vai durar uma semana. O prazo. Então naquela uma semana, ela vai ter que conseguir alcançar um objetivo. Se ela alcançar aquele objetivo, ela conseguiu ter sucesso, porque você desafiou ela. É um pequeno desafio, é um mini desafio.
Você vai desafiar ela a mudar. Quando a pessoa ela é mais nova, ela tem menos experiência, você pode ajudar ela a fazer, quem sabe até você faz. O plano de ação, o desafio. Quando a pessoa ela já é mais experiente no trabalho, aí você pode deixar ela fazer. Ela se desafiar a mudar. Como é que pode ser isso? Assim, ó, a meta não pode ser negativa. A meta sempre tem que ser positiva. O objetivo, tá? Depende qual é a palavra que tu gosta de usar. Tem empresa que não gosta de meta. Tem gente que não gosta da palavra objetivo. Aí tu tem que, né? Qual é o nome que você coloca aí, tá? Então, assim, qual é a produtividade dela? Em volume, em velocidade, em qualidade. Em qual desses pontos ela está errando? Ali tu coloca um desafio. Naquele ponto ali que ela cometeu o erro. O desafio dela aumentar o número dela. Entendeu? É naquele ponto ali que você coloca. E aí fica aquele prazo de 1 semana para a pessoa trabalhar aquilo ali. É óbvio que você sabe, né? Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui, que isso não é tudo. É claro, né? Eu estou explicando aqui para você de uma forma mais rápida possível, para que você tenha um conteúdo meu para fazermos amizade, para você me conhecer, conhecer o meu trabalho. E para que o vídeo seja o mais rápido possível, eu entregue um conteúdo para você que seja prático. Evidentemente que o tema feedback é muito mais amplo do que isso. Inclusive eu tenho treinamento completo só disso. E de liderança também. E tem vários vídeos e tem muito material. Tem muita coisa. Mas isso aqui que eu passei para você já dá para começar a fazer muita coisa. Olha, eu recomendo que você assista de novo, fazendo anotações dos principais pontos e ver o que tu vai colocar em prática hoje já. Vamos criar um plano de ação aqui? Nós dois? Qual é o dia que tu tá assistindo isso daqui? Anota. 1 semana depois. Anota aí também. Então, nessa 1 semana, se tiver acabando a semana, você pode botar para a próxima. Então, durante toda a próxima semana, você vai aplicar o que você viu aqui nessa aula. Toda vez que você errar, que você xingar alguém, que você tocar em alguém, que você cair naquela... Tu anota também, tu toma nota daquilo ali. Não vai acontecer muito, né? O que vai acontecer mais vai ser que você vai estar alerta agora. Se você falar assim pra mim, Bruno, e se eu falhar? E se eu ficar cometendo os erros aqui que causam demissões? Eu vou falar pra você, não tem importância, porque na verdade esse meu desafio aqui, eu tô colocando pra você o desafio exatamente para que você fique se observando durante 1 semana. Porque tu não estava fazendo isso antes de assistir esse vídeo aqui. Tu não estava fazendo. A partir de agora, tu sempre vai se lembrar. Eu acabei de programar uma coisa agora aí na tua mente. Aí que você, na hora que você estiver cometendo erro, tu vai se lembrar desse vídeo aqui que tu assistiu. E aí você vai poder mudar. Por quê? Porque você não é o teu erro. O teu erro é uma coisa que vem da tua programação. E a programação mental, emocional e comportamental é algo que você tem. Coisa que você tem. E é uma coisa que pode ser alterada. Tá? Então, vamos combinar isso. Continua conversando comigo no WhatsApp para trocar uma ideia comigo. Vamos se conhecer melhor, conversar, para mim poder passar mais orientações para você. E, com certeza, aqui no meu canal tem muito mais vídeos como esse aqui para você assistir. Então fica por aí. Agora mais um detalhe muito importante aqui, ó. Eu disse para você que existe uma maneira diferente de você fazer um feedback para uma pessoa que está abaixo de você e para alguém que está acima de você. Tem diferença.
o feedback de desenvolvimento, porque o positivo você pode fazer igual para todo mundo. O feedback de desenvolvimento, para quem está abaixo, é aquele que eu expliquei ali para você agora, tá? Qual é a diferença do feedback para alguém que está acima de você? Primeira regra, ele sempre deve ser feito particular. Segunda regra, não pode ter muitas perguntas para a pessoa não achar que é uma provocação. Então aqui tu pode ir mais direto ao ponto. Mostrando o que a pessoa fez, mostrando a consequência do que ela fez e perguntando qual é que é a opinião dela sobre isso. Qual é a opinião dela sobre isso, qual é a visão que ela tem sobre o que ela fez e o resultado que ela fez ali dentro da empresa. Então, digamos que você pegou esse vídeo aqui e passou para uma pessoa. E você disse assim, ó, aplica o que está nesse vídeo aqui. Só que a pessoa foi lá e continuou xingando e humilhando os outros. E digamos que essa pessoa é superior teu. Passou um mês e ela continuou xingando os outros e humilhando os outros, continuou cometendo erro. O que você faz? Chama ela para tomar um café, vai conversar com ela, e ali você lembra ela do vídeo que ela assistiu e fala assim, olha, semana passada tu gritou lá com uma pessoa. Qual é a tua visão sobre isso? O que tu pensa, assim? Aí tu começa a conversar com ela. Ela vai falar assim, olha, é porque eu acho que isso daí não funciona. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Eu já tô há 40 anos fazendo assim, dando laço nos outros. Né? Então, digamos que ela vai falar assim, aí você continua a conversa. Tá, mas você tentou, pelo menos, fazer assim, de pouco diferente? Com aquele... a entonação da tua conversa é de curiosidade. É uma conversa que você vai ter com a pessoa. Evidentemente, se a pessoa ficar muito irritada contigo, porque eu acredito que ela não vai ficar irritada, porque depende do jeito que tu vai falar, né? É mais uma curiosidade. Aí, se ela ficar muito irritada, você pode parar. Agora, se ela começar a conversar com você, você vai indo, até que você mostra pra ela. Vamos revisar de novo aquele vídeo lá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Até pra facilitar a tua vida, eu já assisti o vídeo do Bruno e eu anotei tudo. Eu vou passar pra você aqui. Deixa eu te ensinar aqui com as minhas palavras. Vamos fazer lá, eu vou lá no teu setor lá e eu vou ajudar você a fazer. Eu vou te mostrar como é que eu aprendi aí. Vamos aplicar durante um mês pra ver o que acontece? Aí tu pergunta, sempre pergunta pra ela, vamos aplicar isso durante um mês pra ver o que acontece? Pra ela falar que sim. Por que você conversa com as pessoas fazendo pergunta? Porque daí a pessoa sempre vai ter que responder sim ou não. Se ela ficar respondendo várias vezes sim na cabeça dela, ela acha que é a ideia dela de fazer. Aí o ser humano se compromete mais com as coisas, com a mudança. Se você perguntar e ela ficar sim, pode ser. Vamos fazer então, vamos testar isso aí. Ela vai falar assim. E aí começa, né? Lembrando sempre que não é tentar, é testar, são testes. Vamos testar, usa essa palavra, testar, não é tentar. Não é tentar é muito fraco, é testar, fazer um teste. Durante um mês nós vamos seguir esse vídeo aqui à risca. Vamos ver o que acontece. Para ver se tem uma alteração, para ver o que vai acontecer. Você vai ter algum resultado. E eu vou falar para você, se você fazer no primeiro dia, você já vai ver uma mudança. Você faz para você ver. Duvida, vai lá e faz. Tá? E tem algumas pessoas, eu sei que tem algumas pessoas que têm, né? Aquela coisa assim, eu sou muito cético, eu duvido. Então tá, olha só. Eu desafio você a provar que eu tô errado. Quer fazer isso comigo? Vamos fazer essa brincadeira? Então, se você duvida do que eu tô falando, nesse próximo mês você segue à risca o que eu falei nesse vídeo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Depois tu me manda no WhatsApp assim, ó, Bruno, eu fiz 100%, não aconteceu nada.
E aí a gente vai ver o que tá acontecendo, né? Porque eu acho que a tua empresa, então, ela é composta por ETs. São ETs, não são humanos que estão ali. Porque humanos, eles reagem às coisas conforme você vai tratando eles. Eles vão reagindo. Eles vão se modificando. É normal. Então, se você duvida que dá certo, eu desafio você. Vamos ver se eu tô errado. Prova que eu tô errado, então. Como é que tu prova que eu tô errado? Botando em prática. E não acontecendo nada de diferente. Vamos ver. Filma as pessoas e manda pra mim. Ó, Bruno, deu tudo errado. Vamos ver, então. Eu acredito no que eu tô te falando. Tá? Então, bota em prática aí.